Bem, Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele diz assim: naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram, eu vô-lo afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um, e por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem; caso contrário, mandarás cortá-la. Amém, irmão? Irmão, nós queremos ver um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a questão do nível como Deus trata as coisas. Já falamos muito sobre isso, mas é bom sempre ter assim um texto, uma gravação mais compacta que vai ajudar as pessoas a compreenderem. Essa é a minha preocupação, ter coisas específicas onde as pessoas possam ouvir. Pessoas de onde? Pessoas sei lá de onde, pessoas do mundo inteiro, porque hoje a nossa voz é a única voz que Deus leva aos quatro cantos da terra. Não existe outra, nós somos os únicos. É isso que Deus tem falado comigo, é isso que eu apregou, é isso que eu aposto a minha vida. Não existe mais igreja, não existe mais pastor, não existe mais pregador, nós somos os únicos e acabou a história. Se alguém quiser desafio, estamos aí para aceitar, mas tem que ser desafio sério, não é de pirulito nem de bala, é de vida ou de morte, amém? Esse é o desafio que nós estamos a propor. Sabemos quem somos e o que somos mediante esse Deus que é todas as coisas. Então, muitas pessoas confundem achando que a sua vida está mais ou menos boa porque ela está olhando uma comparação com outros fatores. Alguns crentes parecem até católicos. Eu cansei de ouvir católico e espírita dizer assim: poxa, eu sou salvo. Viu aquilo que saiu no jornal? Viu aquilo que saiu na televisão? Eu nunca faria um negócio daquele, então eu sou salvo. Aquele é condenado, eu sou salvo. Não, mas o prumo de Deus não é o pecado do homem. O prumo de Deus não me julga comparando-me ao pecado de ninguém. O prumo de Deus é a santidade dele, não o prumo do meu irmão, o pecado do meu irmão, ou seja lá de quem quer que seja, né? Então, Jesus aqui pega essa turma e diz assim, eles vêm falar com Jesus: olha, Pilatos fez isso com o sangue daqueles homens. Jesus é como que leu o pensamento deles e falou assim: vocês estão julgando que aqueles fossem mais pecadores do que os demais, por haverem sofrido dessa forma? Ou seja,
vocês estão achando que porque eles sofreram tanto, eles foram lá oferecer sacrifício, Pilatos os matou ou os torturou? A Bíblia não entra em detalhes, né, de todos os detalhes desse episódio. Então Pilatos fez algo que pegou o sangue dessas pessoas que estavam oferecendo sacrifício e ofereceu junto com o sacrifício deles. Então Jesus diz assim: vocês estão julgando que esses homens, porque sofreram a esse ponto extremo, que isso era um marco em Israel, no governo de Pilatos, vocês estão julgando que este homem fosse mais pecador que os demais? Aí Jesus vai falar assim: eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Então, quer dizer, aqueles homens sofreram, não quer dizer que eles eram mais pecadores, porque todos estão se achando: não, eu não estou sofrendo tanto assim, ou eu não vou sofrer, e começaram a criar, pelo que nós entendemos que Jesus leu na mente daqueles homens para falar tal coisa, eles estavam achando que eles não seriam tão pecadores, eles seriam talvez mais dignos de bênçãos, de provisões, de herdar o reino de Deus. Aí Jesus vem dizer assim: não, nada disso. Vocês, mesmo que não se comparem a dignos de tamanho castigo, ou tamanha vergonha, ou tamanha afronta, seja lá o que Pilatos fez, mesmo assim, vocês têm que se arrepender. Então, não adianta uma pessoa que tem um grande pecado, já falamos que o grande e o pequeno pecado não existe aos olhos de Deus. Essa ideia de pecado grande, pecado pequeno, essa ideia é nossa. Nós, homens, é que criamos esta ignorância. Aquele cara é um estuprador, safado. Eu não, eu só engano a minha mulher, eu não sou safado. Todo mundo engana. Eu só minto um pouquinho, mas eu jamais estupraria, eu sou mais santo que ele. Não, nada disso. Não é esse o nível de Deus, não é esse o prumo das coisas de Deus. O nível de Deus é a santidade dele. Então, o estuprador não herdará o reino dos céus, mas se arrepender, herdará o reino dos céus. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, qual? Não especificou qual. Então pode ser qualquer um. Se confessou, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então não importa o pecado, para Deus não importa o pecado. Nós ouvimos testemunhos aí na nossa sociedade de pessoas que eram chefes do tráfico, chefes do Comando Vermelho e outras coisas mais que tinha na época da minha juventude. E essas pessoas, daqui a pouco, viraram até pastores, se converteram, abandonaram o crime. Ouvi testemunho de pessoas que fizeram parte do cartel de Medellín, não era isso? Medellín chamava? Cartel de Medellín, na Colômbia, né? Ouvi pessoas de lá, o homem virou um pastor, acho que ainda está até na internet o testemunho dele. Então, poxa, mas aquele homem, ele dá o testemunho, ele dizendo que mandou matar 200 homens. Todos diriam que não tem perdão. Esse aí vai para o inferno. E, no entanto, passou a ser um pregador que conquistou milhares de almas para o reino de Deus e, não sei se já morreu, estava a caminho do reino de Deus. Então, se confessarmos os nossos pecados, não especifica qual pecado. Então, significa que Deus perdoa qualquer pecado. Se o sangue de Cristo, a obra redentora de Cristo é capaz de perdoar qualquer pecado, significa que ele também condena qualquer pecado. Então, aquela mentirinha, isso aqui não é nada, o cara estuprou, o cara matou 200, essa mentirinha não é nada. Mas engraçado que a Bíblia não diz assim: os estupradores não herdarão o reino dos céus, mas diz que os mentirosos
não herdarão o reino dos céus. Não seria mais fácil Jesus pegar pesado e dizer assim, escreve aí, ó João, os estupradores não herdarão o reino dos céus. Não, ele se preocupa em escrever uma coisa que para a cabeça do ser humano é considerada pequena, para mostrar o quanto ele é santo, que no pequenininho ele vai me lançar no inferno. Se ele vai condenar um mentiroso, tudo bem, que dirá um estuprador, que dirá um assassino, que dirá, sei lá, quem faz outras coisas que nós, seres humanos, consideramos piores, mas para Deus, não. A mentirinha leva o cara para o inferno, e o estupro leva o cara para o inferno, o assalto leva o cara para o inferno, os roubos, muita coisa leva para o inferno, né? Então, irmão, o nível de Deus. Agora, observa aqui, né? Jesus ainda diz assim, ou pensais vós que aquelas 18 pessoas, no verso 4, sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou seja, Jesus está jogando com um sentimento que eu acredito, para ele trazer a lição, um sentimento que estava naqueles homens, e é um sentimento que invade todas as sociedades do mundo. As pessoas costumam dizer que com alguém que tenha acontecido uma fatalidade, um problema grave, essa pessoa era pecador, Deus não estava com ela. Mas Jesus está dizendo assim, não, a questão não é essa. Tudo bem, aconteceram lá até com aqueles 18, que a torre caiu em cima dele e matou. Mas vocês não adianta julgar que eles fossem mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, Deus está olhando todos culpados do mesmo jeito, mesmo aqueles sobre os quais não caiu nenhuma torre, mesmo aqueles que Pilatos não matou, são todos culpados do mesmo jeito. Ou seja, diz a Escritura, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A mentira é pecado? A inveja é pecado? O ódio é pecado? Fome e sede de justiça não, mas ódio sim. Já explicamos, quem tem fome e sede de justiça quer que o braço de Deus se mova. Quem tem ódio vai mover o seu braço, vai querer que a sua vontade seja feita. Então, o ódio é pecado. Paulo diz que é um fruto da carne, né? E uma série de outras coisas que Paulo descreve e que nós vemos no prumo do Evangelho. Então, irmão, você tem que aprender a andar, se nivelar, buscar. Você tem que aprender a andar pelo nível de Deus. A Escritura diz, sede santo porque eu, o Senhor... então Jesus não está dizendo, está vendo aquele cara lá? Seja melhor do que ele. Está vendo aquela irmã lá? Seja melhor do que ela. Ele não está dizendo para você ser melhor do que ninguém. Ele está dizendo, você tem que ser o quê? Não. Tem que ser igual a mim. Sede santo porque eu sou santo. Você tem que ser o quê? Igual a mim. Não é melhor que o outro. Então, se alguém está pensando, não, eu não me comparo àquela pessoa, não. Não, você tem que olhar e saber se você se compara ou não a Jesus Cristo. Porque ele disse, sede santo porque eu sou santo. E há um servo? Então, eu não me comparo, né? A gente até entende que, por exemplo, uma vez a pessoa se comunicou comigo e falou assim, pastor, o meu filho, não lembro agora a idade, era um menino adolescente. O meu filho vive dizendo que ele quer ser igual ao Senhor. Né? Ou seja, é uma referência, porque lá na casa dele, uma casa de cristão, todo mundo falando bem de mim, o menino ouvindo todo mundo falar bem de mim, o pai ouvindo pregação, vai gostar de Tupirani assim na China, 24 horas por dia, pai ouve, mãe ouve, o filho mais velho ouve, o mais novo está ouvindo tudo aquilo, daqui a pouco o menino está dizendo, quero ser igual ao Tupirani. Tadinho dele, né?
Vamos deixar ele crescer para pensar melhor. Mas, enfim, então, irmão, aqui nós vamos nos comparar. Quem é o nosso alvo? Paulo diz assim, sede meus imitadores, por quê? Porque eu sou de Cristo, então ele está se igualando a Cristo, então ele está dizendo, se ele se considera igual a Cristo, ele já pode olhar para mim. O que Pedro e João fizeram na porta do templo, Formosa, né? O homem, quer esmola, ele falou, abre teus olhos, olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando ele olhou para eles, e o ato, a fé que Pedro exerceu, foi a mesma coisa que ter olhado para o próprio Deus. Foi ou não foi? Foi a mesma coisa. Esses são os mistérios da Escritura, e a Escritura diz, né, naquele dia vocês entenderão que eu estou em vós e vós estáis em mim. Mas que dia é esse? O grande mistério da vida cristã é entender que dia é esse. Porque muita gente diz assim, naquele dia quando o céu se abrir, nós vamos entender. Ah, irmão, aí já é tarde. Você tem que entender agora. Se você entender que você está em Deus e Deus está em você, agora, hoje, você vai entrar na tua casa diferente. Você vai sair desse lugar diferente. Amanhã você não será mais a mesma pessoa. Vai chegar no teu trabalho, as pessoas vão te olhar. O que houve contigo? Que bicho te mordeu? Porque vão perceber que alguma coisa aconteceu contigo tão profundo que vai responder até no teu corpo físico. As pessoas vão olhar e vão dizer, ele está diferente. A voz está diferente, o corpo está diferente, o andar está diferente, porque é isso realmente que acontece. Quando nós temos fé e confiança, a gente estufa o peito que nem percebe. Muda tudo quando temos confiança. Já viu quando a pessoa não tem ousadia, não tem fé, não tem confiança, ela chega assim, não, porque será que dava para fazer isso e isso? Sim. Será que dava para ver esse negócio? Será? Não é assim que as pessoas agem quando não tem confiança? Agora, quando a pessoa sabe do seu direito, sabe que tem que ser, faz aqui. A postura da confiança, do mover do Espírito, uma série de coisas, reflete no nosso corpo, na nossa voz, reflete em tudo. Então, o prumo da nossa vida não são pessoas comuns. É um exemplo de santidade tremendo. Que ele diz, vocês me chamam Senhor, me chamam Mestre, vocês fazem muito bem, eu sou. Então, sede meus imitadores, né? Aí Paulo diz, sede meus imitadores, né? Porque eu sou de Cristo. Agora, esse mesmo Paulo, para não ficar confuso, tem uma coisa que ele diz assim, olhando para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Então, irmão, a referência é Jesus. Se você começar a se equiparar a coisas que estão mal niveladas, o ser humano que não está tão bem nivelado, você não vai alcançar nada. Quem se nivela por pouco, permanece sempre no pouco. Agora imagina você dizendo, caramba, Jesus falou que eu tenho que ser igual a Ele. Um servo tem que ser igual ao seu Senhor. Você vai começar a dizer assim, poxa, isso aqui vai me atrapalhar a minha vida inteira de ser igual a Jesus. Então vou chutar isso. Isso aqui nunca vai me deixar ser igual a Jesus. Agora, tem coisas que se você estivesse nivelando a pessoas, você vai dizer, isso aqui não tem problema não. Na vida do fulano tem uma dúzia. Isso aqui também não tem problema não. Na vida do cicrano também tem uma dúzia. Mas se você se nivelar a Cristo, você vai dizer assim, isso aqui não tem na vida de Cristo. Nem isso aqui tem na vida de Cristo. Então, se eu quiser ser igual a Ele, eu tenho que me livrar disso. E o que é isso? Isso, irmão, são os nossos pensamentos, é em que está voltada a nossa mente, em que as nossas raízes se solidificaram. Uma coisa que destrói a igreja de Cristo Jesus é aquilo que Paulo fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de quê? De todos os males. Essa palavra ela é muito poderosa.
ela é muito poderosa. Então imagina, o crente às vezes está caminhando com Cristo, Jesus me abençoa, me faz próspero. Você já imaginou Jesus fazendo uma oração dessa? Pai, me abençoa. Pai, me faz próspero. Se ele disse que você tem que ser igual a ele, e você não imagina Jesus fazendo uma determinada oração, tendo um determinado objetivo, significa que aquele objetivo também não pode fazer parte da sua vida. Senão você ficou diferente dele. Isso é muito sério. E é isso que nós estamos falando, nos nivelarmos aquilo que foi deixado como referência de nivelamento. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus nos chamou para ser um com ele. Mas como que ele se chama? A palavra de Deus, o verbo divino. Então eu tenho que, diz a Escritura, que eu tenho que me vestir e revestir de Cristo. Irmão, veja bem como você vai nivelar a sua vida, né? Nos conceitos da Escritura. Os mandamentos de Deus são amplíssimos. Começa a ver bem o seu comportamento dentro da sua casa. Como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos. Começa a ver isso, irmão. E se alguma coisa você detectar, não, Jesus não faria isso. Se Jesus não faria isso, eu também não posso fazer. Como é que eu quero ser igual a ele? Né? Esses dias aí, não sei se foi ontem ou hoje, sei lá, eu recebi uma notícia engraçada de uma pessoa que estava fazendo uma conferência de cura na sua igreja. E nessa conferência de cura, inclusive vai convidar pessoas de fora, cada pessoa que vai lá na conferência de cura tem que pagar R$40. Isso aí já ultrapassou a linha da loucura. Como eu queria encontrar esse cidadão face a face. Mas cara, toma jeito, tu não é pastor. Deixa de palhaçada, tu é um moleque. Tu é igual a Cristo? Eu sou igual a Cristo. Então você já pensou Jesus na porta da igreja cobrando R$40 de cada um que vai entrar? Dá para entender isso? A igreja é um local público. A igreja está de portas abertas. Todos que Deus trouxer têm que entrar. É Ele que traz, é Ele que leva, é Ele que faz a obra. Algumas coisas Deus nos manda agir, mas a maioria não. Então como é que eu vou dizer? Conferência de cura, R$40, eu estou lá na porta. Não, para entrar tem que pagar, está aqui o bilhetinho, é R$40. Se eu não imagino Jesus fazendo, eu não posso fazer, senão eu não sou igual, eu sou diferente. O conceito de ser igual a Jesus é muito sério. Aquela fofoquinha maneira, né? Não, irmão, tu sabia que, poxa, eu olhei para o irmão e, sabe, eu senti que aquele irmão não é gente boa. É mesmo, irmão? O que você viu? Não, eu captei no ar. Tem irmão que é bom demais, tem irmão que vale mais que antena parabólica. Você já pensou, Jesus dizendo assim, não, eu captei no ar que aquele cara ali não é gente boa. Se você não pode imaginar Jesus fazendo, não faça. Isso é simples, mas é muito difícil. É muito difícil. Já imaginou Jesus olhando para um cara, uma pessoa diz assim, tu sabe que eu não fui com a cara daquele cara? Já pensou Jesus dizendo isso para alguém? Nunca ele dirá isso, nunca ele disse, nem nunca dirá. Eu olhei para aquele cara e não fui com a cara dele. Ele nunca fez, nem nunca fará isso. Você não pode fazer, você está sendo diferente. Amém, irmão? Então nós estamos assim, trazendo à memória coisas simples. Né? Você já imaginou Jesus enganando alguém? Pastor, está pegando pesado. Eu sei, é pesado. Já pensou Jesus enganando alguém? Então você não pode enganar. Já pensou Jesus se relacionando com alguém com falsidade no seu coração? Já pensou Jesus fazendo isso?
Não, é impossível, não dá para pensar numa coisa dessa. Então eu não posso fazer. Diz Provérbios até uma coisa interessante, que são 6 ou 7 coisas que aborrecem ao Senhor. 6 coisas aborrecem ao Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Todo mundo sabe qual é a 7ª, não sabe? O que semeia contenda entre irmãos. Já pensou quando aqueles vieram para Jesus e disseram assim, a mulher, né? Ela pediu o melhor. Ora, qual a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Senhor, deixa aqui no teu reino, na tua glória, os meus 2 filhos. Caramba, mulher, tamanho é fogo, né, irmão? Brincadeira. Os meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Caramba, isso que é mãe. Pediu o melhor que alguém pudesse imaginar para os seus filhos. Ela não é digna de condenação, não. Ela é digna de exaltação. Ela tinha um verdadeiro sentimento de mãe de bem. Falou, esse cara é o tal, esse Jesus é o homem. Eu vou pedir para os meus, vou fazer um pedido. Quem sabe ele não negue o meu pedido de mãe, né? Dá. Aí Jesus olhou para os cabos e disse assim, mas vocês podem tomar o cálice que eu tomo? Eles falaram, podemos. Podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos. Ele falou assim, verdadeiramente, tomareis do meu batismo e tomareis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, mas àqueles que o Pai conceder. Os camaradas foram firmes, Jesus disseram, não, vocês não podem, não. Os outros discípulos, quando viram o belo pedido da mãe, o que fizeram? Ficaram emburrados. Que pedido é esse? Que cabra safado? Em outras palavras, esse lugar é para mim, pô. Eu que vou sentar da direita do mestre. Ele me abraça, ele me beija, ele repartiu o pão, deu o primeiro pedaço para mim. Quando ele vai quer alguma coisa, ele se dirige a mim. Foi a mim que ele disse, Pedro, vai lá e pega o teu anzol e tal. E esse cara vai sentar no meu lugar, nada? Jesus vem e chama eles. Vem cá, não é assim com vocês. Você sabe como é que os homens aí fora pensam, não sabe? Mas com vocês não vai ser assim. Então Jesus não inflamou a contenda. Ele apaziguou. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes são os filhos de Deus. Então, se você não imagina Jesus inflamando a contenda entre os irmãos, então, irmão, seja um pacificador. Engole alguns sapos, algumas rãs por aí, algumas cobras, engole. Você tem ideia de quanta fofoca eu ouço por semana? Pastor, então quer dizer que cada irmão que vai até o pastor, quando acaba o culto ou o seminário, vai levar uma fofoca. Não, irmão, nada disso. É muita história que se ouve de muitos lugares, mas às vezes eu vejo que a pessoa está apenas equivocada. Eu digo, não, irmão, calma, dá tempo ao tempo, deixa as coisas passarem. Às vezes você não sabe, a pessoa acordou mal-humorada, cada um tem seu problema, cada um tem sua luta, você não sabe o que cada um passa. Às vezes a pessoa na igreja é um cartão postal, uma maravilha, marido e mulher estão abraçados, mas dentro de casa é gato e rato. Então a pessoa às vezes chega na igreja ferida. Então, calma, dá tempo ao tempo, sabe? Te disse uma palavra de ofensa hoje? Deixa na mão de Deus, mas não cria mágoa no teu coração, porque a mágoa no teu coração resolverá o teu problema? Não, então deixa ela de lado. Essa é a minha postura, né? Exceto aqueles momentos que Deus diz assim, arranca a cabeça, aí eu digo, me dá um machado aí. Mas tem que ser tudo à vontade do Senhor. Nosso primeiro passo é a paz, porque a Bíblia diz que a misericórdia vem na frente do juízo. Quando acaba a dispensação da misericórdia, aí que entra a dispensação do juízo. Então, irmão, se você tiver uma atitude e você olhar, irmão, essa palavra, vou repetir, ela é pesada. Em que sentido ela é pesada? Tem gente que não consegue fazer isto,
Mas eu vou repetir então. Se você tem uma atitude para tomar e passa-se 1000 coisas pela tua cabeça, coisas certas e coisas erradas, que é o que caracteriza que nós temos o livre-arbítrio. Quando podemos pensar no certo e no errado, isso caracteriza o nosso livre-arbítrio. E você pensar em alguma coisa, você não é burro, é inteligente, sabe que aquilo é errado. O que é errado? Errado é o que está fora do prumo dos ensinamentos da palavra de Cristo. Quando você pensar em algo, vou fazer isso, diga assim primeiro: Jesus, na minha situação, como um ser humano, faria? Se você disser, não, ele não faria, irmão, esquece, muda o teu caminho. Porque Deus vai te honrar e você vai ver o que é glória de Deus. Muda, mas eu vou, só numa assinatura, não tem nada a ver comigo, eu vou ganhar aqui 10 mil numa assinatura. Jesus assinaria esse papel? Não, ele não assinaria. Então sai de mim, Satanás. Isso é poderoso, irmão. É assim que se vê a glória de Deus. Jesus falou assim: aí, estou aqui, quem me convence do pecado? Lançou um desafio: quem de vós me convence do pecado? Então, irmão, mágoas, rancor, iras, contendas, dissensões e blá, blá, blá que existem por aí, esquece. Se Jesus não se detém à fofoca, eu quero ser igual a ele. Ah, irmão, sinto muito, dá licença, mas lá no WhatsApp, se começar de historinha, eu saio bloqueando. Me mandou a historinha, eu falei: o que é isso que essa pessoa está falando? Nem sei de nada disso, nunca ouvi falar nisso. Me sobe uma ira, o meu iPhone, tá, irmão? Puxa para o lado assim, bloquear, acabou. Não sei como é que é esses outros sistemas. O meu é muito fácil. Puxou para o lado, bloqueou. De vocês é assim também? Dá mais trabalho? Então eu sou privilegiado, eu bloqueio rapidinho. Não quero saber. Pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for. O pastor não me responde, o pastor me bloqueou. Vem conversar comigo pessoalmente, que eu vou dizer por que eu bloqueei. Não estou aqui para historinha, não estou aqui para perder tempo. Tem um batalhão de anjos rodeando a minha vida. Eu vou perder tempo? Sou trouxa? Os céus recebem ordem a meu respeito. Eu vou perder isso por causa de... aquele irmão é feio. É mesmo, é feio, né? Para agradar um e a outro, eu vou denegrir os outros? Não, irmão, somos todos iguais. Somos todos feios. Amém? Somos todos feios. Se você olha no teu espelho e você está... não, eu sou mais bonito que aquele irmão lá, tal. Olha aqui, o meu colarinho está bonito. Irmão, quebra esse espelho que ele está te enganando. Todos nós somos feinhos, tá bom? Tanto que esse corpo vai ter que ser transformado. Deus não quer ele na eternidade. Paulo diz que isso que é corruptível vai se transformar de incorruptibilidade, porque Deus não quer esse negócio aqui. Ele quer outra coisa, ele vai fazer outra. É feio. Se fosse bonito, ele levaria assim. Eu não entendo como é que as pessoas se apaixonam por aí, olhando um para a cara do outro. Esse negócio complicado. Está além da minha capacidade. Bom, o nosso exemplo, o nosso nivelamento é Cristo Jesus, o Senhor. Então, de novo, por que eu estou falando que a palavra é pesada? Toda hora. Porque quando eu tento falar, o Espírito de Deus joga um peso no meu coração, irmão. É por isso que eu não consigo falar muito tempo sem dizer a palavra é pesada. Cai um peso no meu coração que por pouco não trava a minha garganta. Se comparar a Cristo é pesado, mas não é pesado por estar errado, é pesado por ser o mais correto da postura de um ser humano sobre a terra. É por isso que é pesado. Então, Jesus dá logo um basta, ó, não tem ninguém pior, nem ninguém melhor. Aliás, que existe um padrão, né? Já mencionamos ele. O padrão é: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então,
Hoje, dentro da igreja, nós temos satanistas que comiam cadáver, nós temos gente que já matou crianças, temos pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo, que já estupraram dezenas de mulheres, mataram dezenas de mulheres. E quem vai olhar uma pessoa confessando Jesus Cristo e vai dizer, não, esse cara aí não é aceito no reino de Deus? Quem foi mais pecador que Paulo? Considerando as tantas façanhas, porque nós somos iguaizinhos a ele, mas no contexto que nós estamos falando. Paulo diz assim, poxa, eu invadi as casas dos cristãos, eu arrastava eles para a rua, matava na rua, eu os obrigava a blasfemar contra o nome do Senhor, torturando eles. Eu ordenei a morte de Estevão, fiquei ali tomando conta das vestes daqueles que foram lá apedrejar, eu fiquei tomando conta. Deus me apareceu como um abortivo. Eu fui o pior de todos. Aí ele diz, também onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus teve muita misericórdia de mim, porque na minha vida abundou o pecado. Quando houve a notícia, Saulo se converteu. Os irmãos falaram, que é isso? Que loucura é essa? Não se converteu. Estou ouvindo notícias que Saulo se converteu. Ele vai estar em tal lugar. O pessoal falou assim, eu não piso lá de jeito nenhum. Eu que não vou lá, esse homem, ele está fingindo. Ele está infiltrado no nosso meio, para conhecer os nossos caminhos e depois vir com tudo para cima da gente. Aí alguém falou assim, não. Quando ele fala, ele persuade judeus, gregos, gentio, ele persuade todo mundo. Nós estamos vendo a unção, a graça, a glória, o Espírito sobre ele. Contra fatos não tem argumento, ele é um dos nossos. Foi um monte de gente lá, temerosa, quando o homem abriu a boca, todo mundo falou, verdadeiramente esse cara é um cristão. A tua fala te denuncia, porque ninguém pode falar coisas do Espírito se o Espírito não falar por ele, porque ninguém sabe as coisas do Espírito de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. E o próprio Paulo escreve isso. Então é muita glória, tá, irmão? Compare-se, equipare-se a Cristo Jesus, o Senhor. Depois ele fala, ele diz assim, ainda aqui da onde começa a contar a parábola da figueira, que está fundamentada num esclarecimento de uma situação anterior, né? Jesus sempre, quando está ali numa contenda, ele entra com uma parábola. O homem chegou, mestre, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Ele falou assim, a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. Aí ele contou a parábola daquele homem que mandou ampliar os seus celeiros. Para as pessoas ficam com a história da parábola na memória e não esquecem mais a lição. Aqui ele contou a parábola da figueira para que eles não esquecessem mais a lição, que não tem esse negócio de ser mais ou menos pecador. Ele vem e diz assim, olha, o homem tem uma figueira. A figueira não pecou. A figueira não transgrediu. A figueira apenas não deu fruto. Quais são os frutos negativos da figueira? Nenhum. E os positivos? Também nenhum. Então corta esse negócio. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca disse mentira, eu nunca fiz nada de mal e de bem. O que você fez? Jesus condena tanto quem não fez o bem quanto quem faz o mal. Porque não podemos ser figueira infrutífera. Quem diz ter o Espírito, tem que haver fruto nesse cabra. É impossível ter o Espírito e ficar de braços cruzados. Por isso os missionários cheios do Espírito diziam, Senhor, dá-me almas, ou eu morrerei. Se eu não vir almas se render aos teus pés, eu morro. Era o sentimento deles, eles só tinham uma razão de servir a Cristo, mais nada. Então, irmão, vamos ler essa parábola da figueira aqui.
Jesus propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Por isso recomendou ao vinicultor: este é o quê? Terceiro milênio. Este é o terceiro ano que venho buscar frutos, ou seja, o tempo do fruto é o terceiro milênio. O tempo que Jesus vem para fazer a colheita, melhor dizendo, é o terceiro milênio. Por isso nós já temos afirmado, desse milênio não passa sem Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, que Deus me deu a oportunidade de apostar minha vida nisso, irmão. Enquanto tem uns lá na internet, mas esse pastor é maluco, é o filho do diabo, o anticristo, está dizendo que a data que Jesus vem, deixa eles lá quieto na deles. Tem gente que vive a sabedoria e tem gente que vive a ignorância, todo mundo vive, né? Então, no terceiro milênio, Jesus vem para colher o fruto da figueira. Quem é a figueira? Quem é a figueira? Israel. E como é que nós temos dito? Somos o Israel de Deus. Então se eles eram a figueira, nós também somos. Está encerrado o assunto. Contendas a gente resolve depois lá fora. No 7, e por isso recomendou ao vinicultor: é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira. Não acho, sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então ela vai ser cortada, não porque produziu o mal, mas porque deixou de produzir o bem. Jesus em João 15 conta também uma parábola, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara que está em mim e dá fruto, ele poda para que dê mais fruto, mas a vara que está em mim, olha a coisa como é séria, irmão. Jesus, a vara está em mim, mas não dá fruto, o meu pai vai desgrudá-la de mim, vai arrancar e vai jogar lá no fogo. Tem que dar fruto, tem que dar fruto, tem que banir o ódio de você, tem que se envolver com a obra. Tem pessoas que têm muita vergonha, eu entendo isso porque eu acho que eu fui um dos caras mais envergonhados que o planeta Terra já produziu. Eu tinha vergonha demais, irmão. As meninas no colégio chegavam a ponto de brincar comigo. Vamos lá no Tupirani, ver como ele vai ficar vermelho quando a gente chega perto dele. E era assim, me zoavam direto as meninas, eu tinha essa vergonha maciça, né? Mas eu dizia: Deus, tu podes todas as coisas, tu podes tudo. De repente, quando eu dei por conta, eu estava pregando em praça pública, na Sans Pena, pregando na Central do Brasil, pregando dentro de trem, pregando em estação, pregando com um megafone no meio da rua, com um microfone dentro de favela. Ora, tem coisas que só Jesus faz. Mas o fruto tem que aparecer. Se você está ligado nessa videira e quer produzir, está preocupado em produzir, nós não produzimos pela nossa própria capacidade. O que é que Paulo escreve? Não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então eu sou apenas o quê? Um galho seco. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Mas ele olhou para um galho seco e ele viu o quê? Uma flor. Só com os olhos dele. Ninguém veria essa flor. Ele viu. Nós somos os galhos secos. Então, o vinicultor, porém, lhe rogou, no verso 8, Senhor, deixa ainda por mais. Esse ano aqui já é um século. E como é um século? Assim é. O primeiro ano é milênio. Esse segundo ano é o século. Então eu digo, Jesus Cristo volta no século 21, que é o primeiro século do terceiro milênio. Amém, irmão? Quem não viu isso?
Tem que admitir. Não viu, né? Eu tenho um óculos bom aqui, é bifocal. Então, irmão, ele não viu, porque ele está novo na igreja. Né? Tu viu, Alessandro? Viu? Viu mesmo? Viu mesmo? Então você está incumbido. Só vai embora para Campo Grande hoje, depois que tu explicar para aquele irmão lá. Enquanto ele não entender, tu não vai embora. Então, irmão, veja. O primeiro ano que é mencionado aqui representa milênio. O segundo ano representa século. Por quê? Como que eu sei isso? Eu sei isso porque nós temos um amigo bom demais. Esse amigo, como ele é bom, misericórdia. Ser amigo dele faz a gente tremer por dentro. E como a coisa é dita aqui no texto, tem coisas que são traduzidas lá dentro da alma. Então, acredite nisso. Aí diz assim: e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier dar fruto no próximo ano, beleza. Se não der fruto, aí o Senhor manda cortar. Então, se não der fruto, vai cortar. Porque o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, toda árvore que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Então, esse é assim um pequeno detalhe de como Deus está chamando a humanidade para se nivelar. E não esqueça, né, irmão? O que é bom fruto? Bom fruto é aquilo que Deus espera da sua vida. O que Deus espera da sua vida? Aquilo que o Espírito moveu em ti, aquilo que Ele te ordenou, aquilo que Ele te conduziu. Por exemplo, nós temos muitos bons frutos na vida de Moisés. Quando ele manda matar gentios, quando ele manda matar israelitas, quando ele manda apedrejar um homem que trabalhou no sábado, são bons frutos. Por que são bons frutos? Porque foi Deus que determinou. Bom fruto não é o que nós, seres humanos, consideramos bom ou mal. Não é isso. O bom, o bem e o mal está relacionado ao critério de Deus e não dos homens. Não somos nós que determinamos o que é certo e o que é errado. Certo e errado é o critério de Deus, não nosso. Por isso, muita gente já naufragou na fé. Porque olha para as situações e diz: não, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo ou aquilo outro. E o Espírito Santo às vezes está dizendo: mas é justamente isso que eu quero. Não, eu não vou levantar contenda lá, aqui, desafios e uma guerra religiosa. Muita gente diz assim, quantas vezes as pessoas disseram para mim nos e-mails: tu está querendo levantar uma guerra religiosa? Eu falei assim: não, essa guerra já foi levantada 2000 anos atrás. Eu apenas não quero que ela se apague. Eu só não quero que ela cesse. Só isso.